Quando a gente olha aí as várias dimensões da liderança, no livro eu exploro algumas delas, talvez falar de uma ou outra aqui com vocês. Talvez a primeira dimensão que a gente olha de um líder, que a gente espera de um líder, é a dimensão da relação dele com as outras pessoas. Hoje em dia, a grande moda, né, é engajamento. Você já chegou na Sabesp? Pesquisas de engajamento, não sei o quê, né? O líder precisa engajar as pessoas. O líder precisa motivar as pessoas. O que é um tremendo desafio. Talvez até grande demais. Apesar que todas as pesquisas de engajamento, pesquisas de clima, mostram que o nível de satisfação das pessoas no trabalho, o item que mais impacta é a liderança imediata. Às vezes o cara, você deve ter passado por isso, você está numa excelente empresa, tem tudo, etc., mas se você não se dá bem com o teu líder, a coisa fica difícil. O teu líder imediato, você como líder, é o que mais impacta no engajamento e na motivação das pessoas que têm abaixo de você. A coisa mais inteligente que eu já ouvi de motivação foi do Peter Drucker, para variar, o velhinho Drucker, o papa da administração moderna, né? Eu comecei minha carreira como consultor dando um programa de treinamento que chamava-se o Gerente de Organização, né? Isso foi na década de 80. Então, era uma série de filmes, os filmes já eram velhos, né? Na época levava 15 anos para chegar um negócio desse aqui no Brasil. E tinha um dos filmes que chamava Como Motivar Sua Equipe. E aí tinha o filme era em preto e branco. Tava o Drucker jovem, com 70 anos mais ou menos, né, na época, né, que morreu com 100, né? Ali, carequinha já tal. E ele estava conversando com um gerente de fábrica. Só para vocês terem uma ideia, o gerente era o Capitão Kirk. Lembra do Capitão Kirk? Como é que ele chama? William Shatner, né? Só que ele não tinha nem feito sucesso com a Enterprise ainda. Ele fazia, né, o gerente, né, no filme. E aí, né, o Capitão Kirk pergunta: Peter, como é que eu faço para motivar as pessoas? Aí o Drucker pensa e fala o seguinte: olha, vou te dizer uma coisa. Eu estudei a minha vida inteira esse tema. E sabe de uma coisa? Eu não tenho a menor ideia de como é que você motiva pessoas. Mas eu sei como é que desmotiva. Vamos ver as coisas que você faz que desmotiva pessoas? E aí a gente para de fazer e vamos ver se a motivação aparece. E aí o filme continua, a história e tal. E esse conceito é um conceito poderoso. Eu já usei em coaching isso. Uma vez eu estava fazendo coaching com um sujeito e aí a gente bolou uma pesquisa. Anônima, é claro. Ele ia mandar uns formulários para a equipe dele e a pergunta era o que ele fazia que desmotivava as pessoas. E aí ele trouxe depois para conversar numa sessão de coaching. Eu estava esperando que havia uns negócios estratégicos assim, carreira, visão da empresa. Não sei. Sabe que coisa que veio? Olhar nos olhos das pessoas quando eu estiver falando, não ficar digitando no computador enquanto eu estou explicando o que está acontecendo, dar bom dia, pedir por favor, ver umas coisas desse naipe. Eu achei bem interessante isso. Como é administração, nada que se cria, tudo se transforma, o Patrick Lencioni é um dos escritores de liderança da moda. Faz uns 4 anos ele publicou um livro. Numa tradução livre, o título do livro é mais ou menos o seguinte: As 3 maneiras de você tornar o trabalho de alguém miserável. Vou dizer para vocês. Você pode usar para tornar o trabalho de alguém miserável, ou pode também descobrir se você está num trabalho miserável, né? Também pode servir. Mas ele diz que são 3 coisas. Uma é anônimo, é você ser anônimo. A outra é irrelevância. E a terceira é ser um trabalho não mensurável. O que quer dizer com um trabalho irrelevante? Então, para o seu trabalho ser miserável, precisa ser irrelevante. O que é ser irrelevante? Você não saber para que serve aquilo que você faz. Quais são as consequências? Se você não fizer, não acontece nada. Se você não sabe, se o seu trabalho é irrelevante, você já tem um primeiro sinal de que ele é miserável. O segundo é ser anônimo. O conceito dele de anônimo é o seguinte: é de não ter ninguém numa posição de autoridade que saiba o seu nome, que saiba a importância do que você faz. Eu trabalho com muitos clientes de área comercial, né, eles sabem disso, né? Um diretor comercial sabe como eu tenho que mandar um e-mail, né, lá pro vendedor lá de Ponta Grossa, lá de Juiz de Fora, na convenção chama os caras, cumprimento, bom trabalho que você está fazendo lá. Diz que se você não tem nenhuma pessoa numa posição de algum poder que saiba quem você é e saiba a importância do seu trabalho, é um bom sinal do seu trabalho ser miserável. E o terceiro é você não conseguir medir o seu trabalho. O teu desempenho está atrelado apenas à opinião subjetiva de alguém. Você não tem instrumentos, não tem ferramenta, não tem indicador que te mostrem que você está fazendo um bom ou um mau trabalho.
Interessante isso, né? Esse tema, que é um tema bem forte hoje, quando a gente trata das questões de engajamento, que a gente chamava nos anos do século passado basicamente só de motivação. Quando a gente fala de engajamento, está falando um pouco mais do que isso. Quem se lembra das nossas palestras dos 4 níveis? Lembra das 4 pontes? Ponte da segurança, ponte da dedicação, da motivação e identificação. Então, quando a gente fala de engajamento hoje, a gente está falando dessas 4 pontes.